Beleza, galerinha? Esse vídeo é um vídeo um pouco, acredito que vai ser rápido. Eu queria só falar com vocês um pouco sobre algumas frases cristãs que são ditas por alguns cristãos de todo segmento católico, evangélico, que muitas vezes são ditas até nos sermões e que não existem na Bíblia. São ditas como se estivessem lá, mas não estão lá. Ou não estão completamente lá, ou existem trechos dela lá. Ou eles pegam um versículo e acabam esquecendo de algumas partes dele e desenvolvem uma ideologia, ou eles acabam falando um texto que realmente não existe em lugar nenhum. E vamos ver os que eu for lembrando, eu vou falar. O primeiro é um que é muito dito no meio evangélico e que sempre as pessoas têm como se existisse na Bíblia, mas não existe. A Bíblia contém mais de 31 mil versículos e não existe esse versículo em nenhum desses 31 mil. Qual é o primeiro? Quando se diz assim: não cai uma folha da árvore sem que Deus não queira. Simplesmente não existe esse versículo na Bíblia. Em lugar nenhum você vai achar ele. E isso é uma ideia que formaram a partir da predestinação e aí desenvolver essa frase como sendo bíblica, mas não é. Outra frase que é muito dita: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Simplesmente não existe isso na Bíblia, não tem esse versículo na Bíblia. As pessoas dizem isso, mas não existe nenhum versículo com essas palavras na Bíblia. O outro eu venci o mundo e vocês também vencerão. Não está escrito assim também. A passagem que fala sobre isso diz assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ponto final. Termina aí, não diz que vocês vencerão também. Não está com essas palavras. Então, tem que tomar muito cuidado quando você for fazer uma pregação ou dar uma palavra para alguém, para você não usar uma frase dizendo assim está escrito na Bíblia, porque de repente tem até uma ideia na Bíblia sobre aquilo, mas não está aquela frase escrita na Bíblia. E outros versículos também são às vezes deturpados. Por exemplo, as pessoas dizem que o dinheiro é a raiz de todos os males e que está escrito na Bíblia, mas na Bíblia não está escrito isso. O que está escrito na Bíblia foi o que Paulo escreveu dizendo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o amor ao dinheiro e não o dinheiro que é a raiz de todos os males. Todos os males que existem no mundo, a fome, a guerra, é por amor excessivo ao dinheiro. A outra coisa vários pregadores eu já vi falando que Jesus foi preparar um lugar para nós. Mas o que está escrito na verdade em João 14, no versículo 2, se eu não me engano, está escrito assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, já existem moradas prontas. Se não fosse assim, é essa parte que eles pulam. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos um lugar. Então ele só teria dito que ia preparar um lugar se já não tivesse morada. Mas como já tem morada, ele não precisa preparar lugar nenhum. Então não está escrito isso lá. Outra frase que é muito dita no meio evangélico, principalmente na teologia da prosperidade, é: buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas, ou todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que está escrito em Mateus 6,33 é: buscar primeiro o reino de Deus e essas coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas coisas? Versículos anteriores está falando sobre as coisas simples da dignidade humana: vestimenta, alimento, ou seja, você não vai passar fome nem vai andar pelado por aí. Se você buscar o reino de Deus, ele vai cuidar de você. Então, são coisas que parecem ser bobas, tolas, mas que na verdade pode trazer muita confusão, porque se não está lá, a palavra é humana e não surge efeito, e as pessoas não vão ver resultados como está sendo dito, e elas vão ficar confusas e sem fé. A fé pode morrer por causa de palavras desse tipo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que está sendo dito e quando a gente for falar alguma coisa, realmente ver se isso se encontra na Bíblia. Muita coisa que está sendo dita não se encontra na Bíblia e isso pode trazer danos irreparáveis. Queria falar também sobre algumas curiosidades. Uma delas é que Martinho Lutero é um cara super engrandecido no meio evangélico. Ele é quase endeusado pela galera. Mas algumas coisas que vocês julgam as pessoas, ele fazia e vocês não sabiam. Por exemplo, Martinho Lutero nunca deixou de ser católico romano. Segundo, Martinho Lutero adorava tomar uma cerveja.
E não era pouco não, tomava a ponto de ficar bêbado e no outro dia ele dá o sermão com ressaca e dor de cabeça. Terceira coisa, Martinho Lutero odiava judeu e negro, ele era racista de extrema. Então são 3 coisas que você não sabia sobre Martinho Lutero. Martinho Lutero teve um papel importante? Com certeza. Ele lutou contra o sistema da época, ele fez com que houvesse uma mudança na era em que a Igreja Católica usava o seu poder para matar as pessoas, para destruir as pessoas, escravizar as pessoas, ganhando muito dinheiro com isso. E ele ajudou que houve uma separação de muitas pessoas de dentro da Igreja Católica que viveram uma vida cristã livre. Mas, porém, ele não era um super-homem como muitos pretendem o expor como. Ele tinha essas 3 coisas que hoje seria condenado pelas próprias pessoas que dizem isso dele. E a outra coisa é que esses dias eu vi uma mulher falando uma coisa que eu achei interessante. Ela falou assim que ela queria voltar ao passado da igreja, que a igreja mudou muito, que a igreja no Brasil está se perdendo. E ela falava no púlpito que nós devíamos voltar na época de fulano e Beltrano, e citou o nome de alguns caras do começo da igreja evangélica no Brasil. E eu queria dizer uma coisa. Primeiro, se tivesse voltado nesse tempo que ela está dizendo, ela nem estaria com o microfone na mão pregando, porque a mulher não podia subir no púlpito para falar nada. Então ela está desinformada. E esse é o problema. A desinformação... Tem uma galera que está muito ligada no místico, entendeu? Adoração radical. É muito legal a adoração, é muito legal a experiência com Deus, tudo isso que acontece, mas a informação, a base, o entendimento é muito importante para que a gente não caia nesse tipo de erro, de falar coisas sem saber do que está falando, sobre o que está falando, sem ter informações sobre. Então, é muito legal a gente tratar sobre esse lance das curiosidades e sobre esse lance desses versículos que tem sido ou deturpado de forma, e nem é de forma proposital, sem querer. Às vezes as pessoas acabam falando de um versículo e acabam falando de um versículo de forma errada, sem querer. Então a gente tem que buscar o conhecimento além da experiência com Deus. Existe um livro que eu queria te indicar, um livro bacana para você ler, chamado Crer é Também Pensar, de John Stott. Foi o primeiro livro cristão que eu li na minha vida. Muito bacana e vai te mostrar que a fé deve ser um equilíbrio entre o entendimento, a razão e a fé. Em alguns momentos vai precisar muito mais de fé porque o entendimento não vai alcançar, e a maioria dos momentos vai precisar de razão para que você não se perca numa suposta fé. Houve um avivamento certa vez em Vineyard, o avivamento começou bem e terminou mal porque as pessoas deixaram o entendimento e foram viver só de experiência. Temos que tomar cuidado. Eu vou fazer um próximo vídeo depois falando sobre as músicas que têm surgido com erros bíblicos graves. Às vezes passa despercebido, mas são erros bíblicos que não deveriam existir. Para a gente poder... com entendimento, escolher bem o que vai ser cantado na igreja e tal. Então eu acho bacana fazer isso daí, esse próximo vídeo. Obrigadão aí, se curtiu deixa um like, se não curtiu não deixa ou põe dislike. E tamo aí, abração, brigadão. Se quiser compartilha com alguém aí essas novas informações que você recebeu aí. Pode ser que depois eu faça um com mais detalhes sobre outros versículos e tamo junto.